Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigar, sem discutir e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E no episódio de hoje é sobre o coronavírus, sobre o isolamento e sobre como lidar com o alcoolista nessas circunstâncias. Principalmente o alcoolista que não está respeitando a questão do isolamento com o coronavírus, certo? Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre algumas opções e algumas alternativas para aumentar o seu repertório e você conseguir alcançar mais facilmente os seus objetivos ao longo da jornada de fazer quem você ama parar de beber. Então vamos lá, olha só. Existem variadas situações, tá? Agora que a gente está nessa epidemia, essa pandemia do coronavírus e está decretado, já está indicado o isolamento, né? Que as pessoas fiquem em casa, muita gente já não está trabalhando, já está trabalhando em home office e essa decisão é acertada, é importante manter o isolamento e realmente está acontecendo uma situação sem precedentes, né? na história desse mundo e a gente precisa realmente respeitar as medidas de saúde que estão sendo indicadas para nós. Só que, fora tudo isso, pode ser que na tua casa exista um alcoolista que ainda segue bebendo, que ainda segue saindo de casa. E por sair de casa, acaba se colocando em risco e colocando as pessoas da sua casa também em risco. Certo? Tem algumas pessoas, tá? Não é todo mundo. Tem alguns alcoolistas, eu não vou generalizar, até porque muitas pessoas já me contaram que essa onda de coronavírus assustou muitos alcoolistas e fez com que eles se mantivessem sem beber, fizessem mais força por conta do medo de se contaminarem. Outros não. Então, uma coisa que eu quero te alertar é o seguinte, nós só estamos no começo, né? Faz pouco mais de uma semana que esse isolamento está... Algumas cidades nem se isolaram completamente ainda a gente está no começo desse isolamento. A tendência é que esse isolamento aumente mais ainda e que dure várias semanas, talvez até alguns meses. Então, se você convive com o alcoolista, mesmo que ele não esteja bebendo hoje, é importante você ouvir esse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar a lidar com desafios que possam acontecer nessa jornada, nesse período, para que seja menos difícil para você passar por essa fase difícil. Certo? Agora, tem alcoolistas que saem para beber, que saem para o bar, voltam para casa e colocando a família em risco, e a família se sente assustada e acaba tomando duas posturas diferentes, que são ruins. Ou brigam com o alcoolista, tentam convencer ele a todo custo que o que ele está fazendo é errado, tentam argumentar ele a todo custo, mostrando para ele que essa é uma atitude que não é coerente, que isso é realmente perigoso. Ou, por outro lado, a família pode acabar se atrapalhando por ficar simplesmente calada, simplesmente em silêncio e não falar nada sobre o assunto. São duas atitudes ruins, duas atitudes que não ajudam muito. Mas a família fica assustada de fato com o quê? Tem medo de se contaminar, tem medo que o alcoolista se contamine e tem medo também que o alcoolista contamine as outras pessoas ao redor. Então vamos focar, vamos partir do óbvio, tá? Do óbvio porque é dos objetivos que nós temos que isso vai ajudar a manter o foco no que é necessário. Quais são os 3 objetivos que você, com um alcoolista em casa, se ele sair para beber ou não, quais são os 3 objetivos que você tem? Certamente. Vou falar do óbvio para a gente partir daí. Primeiro objetivo, né? Se você ama essa pessoa, você quer proteger ela. E olha, tecnicamente você tem razão. Mesmo se o alcoolista que você ama não tem a idade de risco, né? Não tem mais que 60 anos, o álcool por si só, ele abaixa a imunidade. Ele aumenta as chances de uma pessoa pegar coronavírus e ter uma doença grave por coronavírus, porque o álcool, além de diminuir a imunidade, ele afeta as células pulmonares e facilita a gravidade de qualquer patógeno, qualquer doença. Então, tecnicamente, você tem um argumento. Agora, não é porque você tem um argumento que você deve usar esse argumento dessa forma que eu estou te falando aqui. Eu estou te passando aqui informações privilegiadas. Não é para você chegar dessa live e chegar e já falar para o alcoolista, olha só, o Vitor é médico e ele falou lá que você, por beber demais, você vai ficar com a imunidade baixa e você vai pegar coronavírus. Porque isso, às vezes, é um tiro no pé.
tá? Porque a decisão dele sair beber certamente não é só racional. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro motivo que talvez você tenha de ficar com medo e preocupada é que você quer proteger o alcoolista. Porque você não quer que essa pessoa se dê mal, né? Outro objetivo, você quer se proteger. E se você não quer, você deveria querer, né? Porque se o alcoolista sai, ele não respeita o isolamento, ele está lhe colocando também em risco. Isso é um fato. E o terceiro objetivo é que você quer que ele proteja, ou quer contribuir para proteger a sociedade como um todo. Não existem dúvidas da necessidade de manter esse isolamento para que as pessoas ao redor de nós não morram. E nós não estamos falando só de idosos, realmente a gente está numa situação de calamidade, é muito importante isso. Não é motivo para desespero, mas é motivo para ter precauções. E se o alcoolista anda saindo, ele está certamente colocando você, colocando a si próprio e colocando a sociedade toda em risco, baseado em informações técnicas de saúde. Agora, isso é uma realidade, é uma verdade. Por que isso é uma verdade? Porque nós temos evidências científicas suficientes para acreditar nisso. Né? Tem pesquisas de outros países, tem especialistas falando disso o tempo todo nas mídias. Agora é o seguinte, é uma situação estressante? É uma situação estressante. E é por isso, essa é a razão, por ser uma situação difícil, por ser uma situação estressante, que você precisa ter estratégia. Já pensou um jogo de final de campeonato? A equipe precisa se preparar. Então você precisa ter uma estratégia. Não dá para chegar com tanta emoção, porque você pode tropeçar em coisas que são previsivelmente fadadas ao fracasso. Como chegar tentando argumentar, tentando dizer que o alcoolista está errado. Né? Por mais que você perceba que na sua realidade, a sua forma de pensar, seja de que ele é absolutamente errado e que talvez você pense que ele é um egoísta, que você pense que ele é uma pessoa muito incoerente, que você acha um absurdo o que está acontecendo, dizer esse tipo de coisa para alguém não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Então, o que é mais útil? É mais útil entender as causas e as consequências do comportamento de uma pessoa e modificar essas causas e consequências do que simplesmente julgar e criticar. É fácil julgar e criticar. É fácil. A primeira coisa que vem quando a gente está com raiva, com medo, é julgar e criticar. Mas isso não nos aproxima dos nossos objetivos. Lembra os 3 objetivos? Proteger ele, proteger a você, proteger a comunidade ao seu redor. Não é mesmo? Então vamos entender as causas. Por que é que raios uma pessoa, vamos perguntar isso de verdade, por que raios uma pessoa vai decidir sair para beber, decidir quebrar o isolamento para beber, sendo que ela está correndo o risco de todos esses riscos que que eu falei até agora. Por que essa pessoa vai decidir fazer isso? Porque existe, na perspectiva dessa pessoa, a realidade dele, os motivos dele. A demanda que ele tem por álcool é alta. Por mais que você não concorde, por mais que você não ache razoável, mas para ele, na cabeça dele, o peso que tem essa ideia de beber é maior do que todo o resto nesse momento, dessa decisão. E eu não sei se o alcoolista que você ama ele já vinha de um processo de recaída, ele já vinha bebendo compulsivamente, ou se ele vinha bem e recaiu. Isso não faz tanta diferença, mas mesmo se ele estava sóbrio antes, ou ele recaiu agora, ou se ele já vinha bebendo, fato é que se ele está bebendo agora, nessa situação de isolamento, nós já conseguimos entender uma coisa. O alcoolismo dele é grave. Esse tipo de coisa que mostra, sem dúvida, que o alcoolismo é uma doença. Porque, pensa bem, uma pessoa se colocar nesse tipo de situação perigosa, degradante até, colocando a si próprio e os outros em risco, é a prova cabal de que essa pessoa tem um problema com álcool. Não tem mais dúvida nenhuma que essa pessoa acaba favorecendo o álcool em relação à própria vida. Isso é uma das coisas que faz a gente pensar que o alcoolismo é doença. Mas isso, olha, não tira a responsabilidade dele por conta dessa doença que ele tem. Não me entenda mal.
Agora, mas o que está fazendo essa pessoa beber agora? É importante você entender para você poder conversar com ele. Eu vou te dar uma dica depois com vários exemplos de o que falar para ele, tá? Mas é importante perceber assim, o que faz ele achar que é interessante beber agora? Vem cá, se ele vinha bebendo antes, se ele vinha bebendo até agora há pouco, né, e daí começou o negócio de isolamento e ele parou de beber subitamente, o que é que acontece? Sintomas de abstinência, né? Os primeiros dias, a primeira semana que a pessoa interrompe o consumo pesado de álcool, ela vai ter sintomas de abstinência. Isso torna parar de beber e manter a sobriedade muito mais difícil. Certo? Torna mais difícil. Então é importante você parar e perceber o que será que está acontecendo. Por que ele está achando que beber é tão interessante? Antes de você se precipitar e pensar que é meramente egoísmo. Porque entendendo os desafios... Vitor, mas por que eu tenho que entender a cabeça dele se ele não tenta entender a minha cabeça? Sabe por quê? Porque você é a líder dessa parada. Você que é a motorista nessa estrada. Você que está fazendo aqui o que é necessário para conquistar os objetivos da sua vida. E é por isso que você tem que entender. Porque você está sendo maior que tudo isso. Porque entendendo o que acontece, facilita muito destravar essa coisa toda e botar esse cara ou essa mulher para dentro de casa. E manter o isolamento, que é o objetivo. Não é mesmo? Então, se a gente entender que essa pessoa segue bebendo por conta de sintomas de abstinência, não é que dá para dar um desconto, mas daí o assunto já vira outro. De novo, eu estou o tempo todo aqui tentando reforçar a ideia de que não é para você chegar tentando argumentar de um ponto de vista moral, entendeu? Um ponto de vista moral é o quê? É começar a julgar que ele está bebendo porque ele é um egoísta, é começar a julgar dizendo que ele está bebendo porque ele não se importa com ninguém, porque isso leva a quê? Mais ansiedade, mais estresse. Para os dois, não é só para ele, para você também. Vitor, mas quando eu falo essas coisas que eu penso na cara dele, eu me sinto tão aliviada. Tá bom? No momento talvez te alivie, mas calma, pensa bem o que acontece depois que você diz tudo isso que está na sua garganta. Assim. Então vamos filtrar isso, vamos digerir isso e colocar em termos construtivos para a gente botar essa pessoa para dentro de casa. Agora, foca no seguinte, se essa pessoa está bebendo, é importante que você perceba que isso é um sinal de que ela está mal. Ela está mal. Não é normal. Pensa aqui comigo, não é normal. Não é normal, não é uma atitude normal e saudável, no meio dessa crise toda, a pessoa sair para beber. Isso é uma prova. Né? Então, a gente entendendo, o que a gente descobre com isso? Que hoje a sobriedade dela está enfraquecida. Se ele vinha sóbrio e começou a beber agora, isso é uma prova de que ele não estava com uma sobriedade sólida. Não adianta parar de beber. É nessas horas que a gente testa qual é a qualidade da sobriedade dessa pessoa. Porque só parar de beber é pouco, a gente precisa de uma sobriedade com qualidade, uma sobriedade que se mantenha perante os desafios da vida. E agora, a sanidade mental da população inteira está à prova. Como é que a do alcoolista não ia estar? E se estava frágil, agora tropeçou. Então é por isso que eu venho pregando de você que ama o alcoolista. Trabalhar dia após dia, plantar sementes dia após dia, para que você possa, nos momentos mais difíceis, colher uma sobriedade sólida. Certo? Agora, o alcoolista hoje está minimizando os riscos de beber ou de sair de casa. Ele está minimizando por alguma coisa da cabeça dele. Ou porque ele é teimoso, ele não confia em ninguém, ele não acredita que existe realmente uma doença. Pode ser que isso está na cabeça dele. É importante você buscar entender isso. Eu estou dando algumas hipóteses. Ou ele achar que sozinho ele não vai fazer tanta diferença. Ou ele realmente não querer nem pensar nos riscos associados. Né? Pela fragilidade, pela vulnerabilidade dele, a dificuldade dele de lidar com sentimentos, faz ele querer beber para não lidar com o estresse da situação. Vitor, então quer dizer que, olha, já que ele está saindo para beber, isso é uma prova de que ele não me ama o suficiente. Não, não. Se você pensa assim, você está tendo um raciocínio de disputa. Disputa. Um raciocínio de guerra. Um raciocínio de competição. Essa pessoa está bebendo às custas da própria vida dela. Não tem nada a ver com você.
Não tem nada a ver com o amor que ele sente por você. Porque essa pessoa pode te amar muito, mas quanto mais você fizer as coisas do jeito errado, maiores as chances da pessoa beber mais. E quanto mais, se ele nem te amar tanto assim, e se você fizer as coisas do jeito certo, ele tende a beber menos. Então a gente não está qualificando aqui, eu sou mais importante que o álcool, então ele não se importa comigo. Cuidado com esse tipo de pensamento. Ele joga vocês dois para o buraco. Certo? Porque você começa também a ficar mal com isso. Né? Poxa, ele saiu para beber, quer dizer que ele não me ama. Isso é ignorar que essa pessoa tem um problema com álcool. Né? Não estou dizendo para minimizar isso. Mas não é bem na hora da crise querer comprar isso é um problema. Né? Porque ao longo do tempo, o que era necessário? Era necessário que ele mostrasse esse amor, de repente, com comprometimento ao longo da jornada. Mas talvez você também não se atentou para isso e também não trabalhou para que isso acontecesse ao longo do tempo. Então, calma, vamos começar diminuindo algum dano agora. Essa é uma live para apagar um pouco alguns incêndios que são necessários. Hoje é o momento de apagar alguns incêndios. Não dá para deixar isso, o alcoolista saindo de casa e rompendo o isolamento sem fazer nada a respeito. Sem fazer nada a respeito, porque isso é perigoso realmente. E assim, existem estímulos fortes para essa pessoa sair para beber. Quais são? Quais são? Se pergunta isso. E de repente até pergunta na boa para o alcoolista que você ama, para essa pessoa que você ama, sem julgar, na boa. Fala assim, olha, eu percebo que para ti não está sendo tão importante manter o isolamento, que você enxerga diferente de mim. Vamos conversar sobre isso? Porque eu me preocupo com você. E eu tenho medo do que está acontecendo. É muito diferente de você dizer assim, olha, você está errado, você é um egoísta, você não se importa com ninguém. Agora você fala assim, olha, eu gostaria de conversar para entender o que você pensa, porque eu estou sentindo medo do que está acontecendo. Provavelmente o alcoolista poderia se esforçar mais. É verdade. E provavelmente você também poderia. Mas a gente não vai para esse lado agora. Daí tem gente que fala, Vitor, mas eu fiz de tudo. Eu já falei tudo o que você está dizendo. Eu já falei com ele na boa. Eu já assumi responsabilidade pela minha parte. Eu já tentei conversar com o alcoolista. E nada disso adiantou. Ele continua, ele não me escuta, ele não se abre comigo, ela não está nem aí. E daí eu quero dizer o seguinte, quase todo mundo pensa que já tentou de tudo, tá? Quase todo mundo pensa que já conversou o suficiente, mas pensa bem, se você já tentou conversar de uma forma diferente com o alcoolista, sem julgar, isso é altamente desafiador. E na maioria das vezes quem me fala isso está aprendendo a lidar com o alcoolista ainda e nem sabe que não sabe que existem outras formas. Tá? Então, vai com calma. Porque eu quero te dar uma boa notícia se você acha que já tentou de tudo. A boa notícia é que você tem muito a aprender. Né? Então, vamos voltar aos objetivos. Os objetivos são quais? Proteger o alcoolista, se proteger, manter o próprio isolamento e proteger as outras pessoas. São objetivos importantes, mas são objetivos paralelos. Nem sempre nós vamos poder conseguir as três coisas. E a gente tem que ter foco no quê? Existe uma responsabilidade sua. Você querendo assumir ou não, você decidindo assumir essa responsabilidade ou não, e os resultados que você vai colher dependem de você assumir essa responsabilidade. Que eu vou falar agora, que é a sua zona de controle. Todos nós temos, na nossa vida tem 3 zonas diferentes. A zona de controle, que são as coisas que nós podemos controlar imediatamente, que são o quê? As nossas palavras, a forma com a qual nós interpretamos as situações, o jeito que a gente conversa, o que a gente deixa de fazer, o que a gente faz. São todas coisas do nosso controle imediato. Se você vai assistir uma live ou não, se você vai ler alguma coisa ou não, se você vai aprender como fazer isso de uma forma melhor ou não, tudo isso está no seu controle. Agora existe uma segunda zona, que é a zona de influência. Na zona de influência estão as pessoas ao nosso redor. Filhos, pais, amigos, parentes, vizinhos, são pessoas que a gente influencia.
pessoas que nos influenciam também. Então, essa zona de influência, você tem também poder, tem um grande poder, mas você não tem controle imediato. E existe aqui uma outra zona, que é a zona de descontrole, a zona que ninguém tem controle. Por exemplo, a mortalidade por coronavírus. Quantas pessoas vão morrer no Brasil por coronavírus? Ok, a gente tem uma influência sobre isso, a gente tem um controle sobre isso, mas tem a ver com o vírus, é uma coisa que não teve. Que culpa é de quem de ter chegado esse vírus no Brasil? Uma fatalidade, uma eventualidade. Né? Até certo ponto não tem como controlar 100% isso. Veio essa coisa e aconteceu. Isso não está no controle. Certo? O que a gente pode fazer é o isolamento, por exemplo. Agora, se você mora com ele, se você convive com o alcoolista que você ama, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você está vivendo o pacote todo. O custo de manter qualquer relacionamento é ter a parte boa e a parte ruim dessa pessoa. A parte boa e a parte não tão boa. Então, para você manter esse relacionamento de uma forma saudável, você precisa aprender a fazer bem a sua parte, a contornar essa situação de formas efetivas. É uma decisão seguir se relacionando com essa pessoa. Porque eu falo aqui de adultos para adultos, não é mesmo? É uma decisão adulta seguir com essa pessoa. Só que você está assumindo essa decisão de manter esse relacionamento, eu te sugiro que você assuma também as responsabilidades que você tem em relação a isso. E uma das responsabilidades que você tem é aprender a lidar com essas adversidades. E agora é um momento de ouro. Porque é um momento desafiador e eu acredito que esse momento de crise agora vai ser um momento de muito crescimento para a maioria das famílias que convivem com o alcoolista e que estão dispostas a contornar essa situação. E se você aproveitar esse período para aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essa pessoa e com a adversidade, sem se esquivar dessa tarefa, você vai voltar dessa quarentena muito melhor. E a sua vida com o alcoolista vai ser muito melhor, se você puder aproveitar e aprender com essa experiência. Agora, você controla o comportamento do alcoolista? Não. A zona de controle é o que você vai falar, o que você vai fazer. Mas você influencia. Você influencia muito forte o alcoolista. Você pode forçar ele a não sair? Não. Então, Vitor, por que ele vai me obedecer? Aí que eu quero te convidar para pensar nisso. Tem duas coisas que ele pode fazer, tem duas formas de você fazer ele te obedecer. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, me conta aí se não é assim, ó. Que você faz o seguinte, você tenta fazer ele parar de beber sem querer, tá? Sem querer. Mas pensa bem, eu tenho certeza que você já fez isso. Porque a sociedade pensa assim. Você tenta fazer ele parar de beber através da submissão. Você já tentou em algum momento fazer isso, que eu sei. Porque a gente tende a fazer isso. O que é a base da submissão? A gente tende a querer fazer a pessoa parar de beber através do medo. Você vai lá e fala, olha, tá errado você fazer isso. Você não deveria fazer isso. Você deveria se envergonhar. Claro que talvez não com essas palavras. Mas o tom é, você deveria se envergonhar de estar fazendo isso. Você deveria provar para nós que você é uma pessoa que se importa e deveria parar de beber. Porque isso é ridículo da sua parte. Aí o que acontece? Você está presumindo e está trabalhando em cima de uma motivação para ele de medo. Medo, vergonha, culpa. Não é mesmo? É o normal. É o normal. Desde sempre a sociedade funciona meio assim. Mas isso é por ignorância. A gente aprendeu assim, vai ter que desaprender. Porque isso cria uma dinâmica de que o alcoolista, quando você fala assim com ele tem duas opções. Ele só tem duas opções. Você não dá outra opção para ele. Sem perceber, você faz isso. E quais são as opções que você dá para ele? Ou ele fica com medo de você, medo de te perder, medo de você causar alguma coisa ruim para ele. E daí, a hora que você vira as costas, ele bebe, porque essa motivação é sua e não dele. E isso é um problema, porque é assim que uma sobriedade frágil, uma casa de palha se cria. Então não é isso que eu quero oferecer para você. Né? Ou o alcoolista não fica com medo e ele se rebela, ele se revolta, ele fala assim, não,
aceitarei você dizendo como eu tenho que viver a minha vida, porque isso não é justo. E daí você toma um susto, fala, meu Deus, mas eu só falei para ele o quanto é perigoso ele sair do isolamento. Em um nível sim, tá? Em um nível é isso que você falou. Mas num outro nível, um pouco mais abaixo, é aqui que eu quero chegar com você, você convidou ele, sem nem perceber, provavelmente já fizeram isso com você muito e você tolerou mais fácil. Você convidou ele para uma dinâmica de dominação. Uma guerra de quem está certo, quem está errado, quem se importa mais, quem se importa menos. É tiro, briga e confusão isso. Por mais que seja sutil, são as pequenas violências do dia a dia que a gente vai provocando nas pessoas que a gente ama. Por medo, por desespero às vezes, por ansiedade. E a gente também não quer, e a gente sentindo esse medo, essa ansiedade, a gente quer se proteger disso e quer esconder isso do outro. A gente quer mostrar para o outro força, poder. Não é mesmo? Por mais que seja a pessoa que a gente mais ama, a gente está lá com medo. Ao invés de mostrar medo, o que mostra? Raiva. Raiva parece mais fácil, né? A raiva parece mais eficaz, não é mesmo? Só que raiva gera sempre uma cadeia de sentimentos negativos. Culpa, medo, vergonha, isso vai gerando angústia, medo, já tem uma série esse caos todo acontecendo, o alcoolista já lida mal com as emoções e tende a beber, então vira uma bagunça, aí ele bebe e ainda fala uma coisa que é ridícula. Ele não se entende. O alcoolista quando fala isso é a prova de que ele não se entende, ele não entende a cabeça dele. Aí ele fala o quê? Ele fala o que ele acha. Ele diz, eu gosto de beber. Ah, eu bebo e eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Porque ele não tem repertório emocional para falar para você, para explicar isso que eu estou traduzindo para você. Faz sentido isso? Essa dinâmica dura pouco. Assim que você vira as costas, ou assim que vem uma tragédia, assim que vem um caos, assim que essa sobriedade é forçada, ela quebra, igual uma casa de palha. E não é isso que eu quero para você. Agora, tem outra forma, tem outra razão para ele não beber. E é essa razão que eu quero que fique na sua cabeça, porque essa razão vale a pena demais. Que é a razão de ele achar que não é vantajoso ele sair para beber. Que ele ganha. Né? Que ele acha que é melhor não beber. Isso não precisa ter aquela coisa assim, eu não gosto de beber. Ele pode adorar beber. Ele pode adorar beber, não tem problema ele adorar beber. Não se assusta com isso. O que tem que estar mais forte do que isso é ficar sóbrio é vantajoso. Ficar sóbrio é vantajoso. Porque daí você nunca mais vai precisar correr atrás dele. Já pensou que maravilha? Ah, Vitor, mas isso é muito difícil. Claro que é. Mas vale a pena pra caramba. Já pensou? Já imaginou? Imagina um pouco. Então é isso. Os argumentos clichês, estou comentando aqui, os argumentos clichês que eles usam mesmo, eles são frutos, argumentos clichês, são frutos de abordagens clichês. Quem é que chega para o alcoolista? É muito raro eu ver uma pessoa que eu não treinei, fala bem a verdade, chegar para o alcoolista e não criticar, e não julgar. Porque é fácil fazer isso. Porque a maioria das pessoas faz isso umas com as outras. E não dá certo. Mas raramente isso gera tantos problemas quanto o alcoolismo. Então vem cá, vamos concluir aqui. Esse estresse todo alimenta essa beligerância, essa competitividade. Mas a verdade mesmo, a verdade verdadeira, tá? É verdade verdadeira. Entre nós aqui, existem duas verdades. A sua verdade, que é a verdade, sei lá, ele não deve sair, é perigoso ele sair, ele está realmente com risco, ele está colocando a família inteira em risco, isso é um problema. É uma realidade. Só que tem a verdade dele, que é, eu quero beber, para mim é muito difícil ficar sem beber, eu não aguento não ficar sem beber, eu quero beber. E é isso que eu quero fazer agora, vocês não me entendem. Isso é uma verdade dele. É a verdade dele, por mais que você odeie essa verdade dele. É a verdade dele. Se a gente não puder respeitar essa verdade dele, é difícil ele respeitar a nossa. Tá entendendo? É difícil ele respeitar a nossa de volta. A gente não pode pedir. É igual uma professora minha que chegou uma vez, eu estava na internação psiquiátrica no primeiro ano,
e ela queria que a gente se acalmasse, né? Tava acontecendo um monte de coisas ao mesmo tempo, e ela chegou, bateu na mesa e falou assim, pessoal, pelo amor de Deus, se acalmem, se acalmem. Ela era a pessoa mais nervosa daquela sala. E eu acho que isso acontece muito, né? E às vezes você quer falar para o oculista, olha, me escuta, e você não está escutando ele. E daí você fica sem saber por que ele não te escuta. Porque escutar o outro é um item de luxo, que se você oferecer, aumenta muito a chance do outro oferecer de volta para você. Isso não é só o que você fala, o jeito que você fala, as perguntas que você faz. Então, assim, ficar dizendo que ele é egoísta, ficar dizendo que ele não se importa com ninguém, ficar pensando isso até. Dizendo assim, olha, reduz as chances de o alcoolista colaborar com você. Reduz as chances, por natureza. E ele vai tender a argumentar de volta, dizer que você não entende ele. E que você acabe pensando, e daí quando você pensa que ele é um egoísta, trata ele a partir desse pensamento, ele começa a se fechar. Aí você fala, olha, é verdade, viu? Ele realmente é um egoísta, ele não me escuta. E você acaba de criar uma profecia autorrealizável. Então vamos tentar cuidar com isso. Porque enquanto cada um fica mais focado no que tem que fazer, enquanto cada um fica mais focado no que é certo, em estar certo, do que na solução do problema, se cria realmente mais disputas pela razão. Então o foco tem que estar aonde? Na solução e não em quem tem razão. Certo? Então o que você precisa fazer? Tudo o que estiver no seu controle imediato para resolver esse conflito de formas construtivas. Como? Eu acabei de resumir para vocês os fundamentos. Os fundamentos aqui, de fato. E agora eu vou te dar alguns exemplos. Os fundamentos, você tem que pegar e entender os fundamentos com calma para você poder adaptar isso à sua realidade. Mas eu vou te dar alguns exemplos práticos que você vai precisar adaptar, porque é impossível para mim pegar o contexto de todos. Mas aqui é para te ilustrar a ideia na prática, tá? Primeiro, como é que você vai... Primeira sugestão é, converse com o alcoolista. Converse. Por mais que você ache que já tentou, por mais que você ache que não adianta, conversa com ele ou com ela. Conversa. Você tem que praticar conversar com ele. Que momento você vai conversar? Momentos de sobriedade. Com qual objetivo? Olha só as duas opções. Olha só, alcoolista, alcoólatra, eu vim aqui para mostrar para você que você é um idiota e que você tem que ficar em casa. Qual chance você acha que tem de te ouvir? Eu acho que pouquíssima. Agora, olha a diferença. Olha, sei lá, meu irmão, minha irmã, minha mãe, vem cá, eu queria conversar contigo, porque estão acontecendo algumas coisas que eu gostaria de poder esclarecer contigo, para a gente se entender, para que isso possa melhorar o nosso convívio. Foco no positivo, foco nas vantagens da conversa. Então vamos conversar, porque eu realmente não estou aqui querendo fazer uma DR, não estou aqui querendo lavar roupa suja. Estou querendo achar uma solução para a gente poder se entender e realmente se dar melhor. Conviver com mais qualidade. Porque já pensou, eu não quero mais ficar rancorosa aqui do seu lado. Quero que a gente possa se entender. E agora o seguinte, daí se essa pessoa topar conversar, você vai fazer o quê? Você vai escutar o que ela está pensando. Você vai fazer perguntas abertas sobre o que ele pensa. Você vai respirar, e daí quando essa pessoa falar o que ela pensa, você vai respirar fundo. Você vai respirar fundo. Para você não sair atacando, porque na medida em que a pessoa começar a falar coisas para você, do tipo, você está exagerando, o que já vem me encher o saco de novo? Dá vontade de dar uma direta na cara da pessoa, né? Dar uma direta, falar uma verdade, criticar a pessoa, não é mesmo? Então você tem que estar preparada para respirar fundo, ouvir, dissipar esse conflito. Daí você vai dizer o quê? Que você gostaria de entender o que faz essa pessoa pensar dessa forma. E que você gostaria que ela ouvisse o que você está sentindo necessidade nesse momento. Por exemplo, você pode dizer para essa pessoa o seguinte, olha, eu gosto muito de você, e eu sei que às vezes eu pego no seu pé e não te escuto o suficiente. E agora conversando contigo, eu percebo, aí você vai dizer honestamente de acordo com o que você ouviu, o quanto é importante para você se sentir livre para sair para beber.
e o quanto é importante para você beber e quanto é difícil para você se manter sem beber durante esse período. Quanto é difícil para você. E eu realmente gostaria de conversar contigo, porque assim, eu sei que para você talvez não seja tão importante manter o isolamento. Eu sei, eu estou vendo, você me disse isso. E eu realmente me sinto assustada com o que está acontecendo, eu me sinto amedrontada quando você sai para a rua. Amedrontada por você, amedrontada por mim e também pelas outras pessoas. E eu adoraria poder contar com a sua colaboração para nos proteger mais. Adoraria poder contar. E daí você vai finalizar assim, o que você pensa sobre isso? Será que nós podemos chegar num acordo? Será que nós podemos fazer algo que possa ser satisfatório para nós dois? O que você pensa a respeito disso? Eu realmente gostaria de te ouvir. Percebeu a diferença? É sutil. Eu não julguei nenhuma vez com essa frase. Eu falei sobre os sentimentos, eu falei sobre a positividade, sobre o que tem de positivo. Eu dei um objetivo bom para a pessoa querer fazer. Que é qual? Eu adoraria poder contar com você para também nos proteger mais. Aí vai ter gente que vai falar assim, Vitor, isso é loucura. Você não conhece o alcoolista que eu amo, ele jamais iria colaborar, ele jamais, não adiantaria eu falar isso para ele. Não adiantaria, isso é balela, Vitor, isso é loucura, isso é ridículo. Você fala isso porque você nunca viu um alcoolista, você fala isso porque você nunca não sabe como é que estar na pele de um familiar de alcoolista. Eu escuto isso toda hora, de quem está me conhecendo pela primeira vez. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, você já tentou? Já tentou? De coração, olha de verdade, pensa de verdade, seja honesto. Você já tentou desse jeito que eu estou dizendo? Desse jeitinho. Você não precisa acreditar em mim, não. Você não precisa acreditar em mim. Tem uma série de provas no meu Instagram que mostram que isso dá certo também. E agora você vai sentir, você não precisa nem acreditar nessas provas. Testa. Testa. Só te peço que você julgue pelo resultado. Testa fazer isso, desse jeito. Duvido que você falou do jeitinho que eu falei. É difícil fazer isso, eu sei que é difícil. Exige um treino, mas faz toda a diferença do universo. Assim, e você testou isso em momentos oportunos? Tem que ser o momento oportuno. Chegar a conversar com a pessoa quando ela está embriagada, não valeu. Você conseguiu fazer essa pessoa não se sentir julgada? Você conseguiu ouvir ela o suficiente? Você conseguiu não encurralar a pessoa durante essa conversa? Você mostrou suficientemente que você tem apreço por essa pessoa? Várias vezes desse jeitinho. Duvido. Duvido. Com todo respeito, duvido. Desse jeitinho, duvido. Agora, pode ter sido feito. E eu vou te dar uma alternativa. Porque isso pode não dar certo. E eu vou te dizer, 20% das vezes isso vai ter pouco resultado. Feito literalmente com todas as outras estratégias ao mesmo tempo, que eu vou falar também. Agora, Vitor, isso é muito difícil. Falar assim é muito difícil, é outra coisa que eu escuto muito. A mente da criatura é muito fechada. É que pensar que a mente da criatura é fechada, fecha a mente da criatura. Nada é mais poderoso do que a sua crença em relação a qualquer pessoa que você ama. Se você começa a achar, olha, meu irmão é chato, você vai tratar ele como um chato, ele vai se comportar como um chato. Agora é o seguinte, é a profecia autorrealizável. Tá? Agora é o seguinte, você tem experiência em resolver os problemas conversando sem acusar com essa pessoa? Porque precisa de treino, não é fácil. Exige foco no resultado, exige controle emocional. Agora é o seguinte, e se essa pessoa não aceitar? E se ele não aceitar e dizer... Primeiro, vamos começar primeiro ele aceitando. Se ele aceitar, o que você vai fazer? Se ele disser que vai ficar em casa, fala, tá bom, fulano, conversamos isso, tá certo, não, tá bom, você tem razão, eu vou ficar em casa um pouco mais. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai agradecer. Parece pouco, mas não é. Você vai agradecer a boa intenção dele ou dela. Genuinamente, você vai agradecer a boa intenção. Porque isso é uma coisa positiva. E a maior parte dos alcoolistas que eu conheço, tá? A maior parte, deve dizer 99%. Uma das restrições que a pessoa tem a não parar de beber, uma das restrições a parar de beber é a seguinte: ninguém se importa mesmo.
Ninguém se importa mesmo. Se eu faço as coisas erradas, todo mundo xinga. O que eu faço de certo, ninguém valoriza. Então, tira essa desculpa dele. Se ele fez um movimento, se ele disse para você, nem que seja mentira, você agradece pela intenção. E você não vai parar por aí. E você continua o diálogo. Como? Como é que você poderia ajudar ele a pensar, ele ou ela a pensar, tá, se ele topou, vamos ver, o que poderia ser difícil? Você acha que você teria alguma dificuldade? E começa a conversar para entender qual o poder, qual a real intenção da pessoa nisso. E essa é uma oportunidade muito boa de reforçar um bom relacionamento. Porque daí você vai estar conversando com essa pessoa sobre solucionar um problema. E daí você vai poder calcular o quanto ela te dá abertura para isso. E quanto você pode conhecer mais sobre o problema dela. Porque eu já vi muita gente que está há 20 anos casada ou convivendo com o alcoolismo de algum familiar, que se admira ainda de conhecer coisas, de ouvir coisas que nunca tinha ouvido antes. Isso é todo dia que eu escuto. A pessoa acha que conhece o suficiente o alcoolista que ama, mas não conhece nada. Não conhece nada. Criou uma série de julgamentos e, no fim das contas, não conheceu de fato o que essa pessoa pensa, quais são os desafios que ela tem. E daí, beleza. E é importante você mostrar assim, olha, que você adoraria poder contribuir, mas que você também espera que essa pessoa cumpra o combinado. Que ela faça o que ela está se comprometendo. Que você também está comprometida com isso. Mas você espera o comprometimento dela. Você não está aqui para resolver o problema dela. Você está aqui para colocar as coisas no trilho. Então você vai pedir, solicitar e esclarecer que você espera comprometimento. Que são períodos agora que, beleza, você falou que vai. Como é importante para mim confiar em você. Olha, eu estou aqui disposta a falar sobre qualquer desafio que tiver. E eu espero que você possa cumprir, ou que você até peça a minha ajuda. Porque assim como eu estou comprometida para que isso aconteça, eu espero o seu comprometimento. Agora é o seguinte. Se você já tentou tudo isso, já colocou tudo isso em prática, parabéns, você faz parte de 5% das pessoas, do mundo. Nem isso. Você já fez tudo isso, porque essa parte é desafiadora. Não se sinta mal se você não conseguiu ainda. Mas se você já conseguiu, e eu escuto muito mais gente dizendo que conseguiu e daí quando vai ver bem não conseguiu, do que gente que conseguiu, mas tem alguns que conseguem. E não deu nenhuma abertura mesmo, essa pessoa está irredutível, e ela simplesmente segue saindo de casa, segue bebendo, o que você vai fazer? Tenha um plano. Tenha um plano. Não viva a agenda do outro. Tenha o seu próprio cronograma. Não interessa o que essa pessoa vai fazer, é importante você ter um plano. Qual que é o seu plano? E já avisa essa pessoa de antemão já. Sem brigar, sem julgar. Você vai dizer, olha, tudo bem, a gente conversou sobre isso, está tudo certo, sem julgar, sem criticar, a gente está aqui num papo numa boa, né? Você tem a sua opinião, a minha opinião é diferente, e a gente pode conversar sobre opiniões diferentes. Agora, se você sair para a rua mesmo assim, eu vou, tananã, eu vou, tananã. Tananã é o que você vai fazer. E aí é o seu plano. E eu não tenho como te dar o teu plano. Você vai precisar fazer o seu plano. Eu posso te dar umas dicas, ideias. Quais são os 3 objetivos? Proteger ele. Tá bom. Você fez tudo o que estava no seu controle e ele foi irredutível. Pã! E já caiu o terceiro também. Já caiu o terceiro objetivo também. O primeiro e o terceiro. Que é o objetivo de proteger a comunidade. Essa pessoa vai continuar saindo beber. Isso você tem influência, não tem controle. Agora, um dos objetivos está no seu absoluto controle e responsabilidade. Absoluto. Que é o que você vai fazer para se proteger. Quanto você está disposto a mostrar que é sério o seu propósito de se proteger. E daí, se você for sair para a rua mesmo assim, eu vou, e agora eu vou dar umas dicas, dormir em quartos separados, você vai fazer o isolamento. Você vai mudar de casa durante o isolamento? Você vai ter planos que você seja capaz de cumprir e não só ameaças? Porque daí você vai estar em defesa da sua integridade. Vitor, mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir.
Aí você vai ter que ir atrás de realmente se proteger de alguma forma. Pedir ajuda, ligar para serviços de saúde da sua região, buscar orientações nas unidades de saúde. E se nada disso tiver resultado, Vitor, não tem para onde sair. Eu já tentei, já pedi ajuda, já tentei mudar de casa, já tentei me proteger. E não deu. Aí você vai ter que fazer o quê? Cuidar do seu emocional. Tem certas coisas que vai fazer o quê? Se não tem como resolver, você tentou, você fez tudo o que você podia, você vai estabelecer, ainda assim dá para estabelecer regras de convivência. Porque essa pessoa tem responsabilidade pelo que ela está fazendo. E ela tem que também colher consequências naturais do comportamento dela. Faz parte do pacote de ter o alcoolismo. Agora, se você não puder se isolar também, Vitor, mas poxa, eu não tenho como me isolar e ele me colocou nessa. Esse é o pacote que você está colhendo por conta de estar convivendo com alguém que está mal por conta do alcoolismo. É por isso que é tão importante você, ao longo do tempo, saber lidar com o alcoolismo para essa pessoa não ficar nesse ponto. E agora, uma consequência terrível disso. É uma consequência da gestão da sua vida e do seu relacionamento ao longo do tempo. Que agora acaba tendo que ser colhida. Porque é um momento mais desafiador mesmo. Só que assim, daí o que você vai fazer? Se a pessoa não te respeita, não tem para onde sair, não tem o que fazer. Então vamos ver aqui, ó. Não piorar as coisas é uma boa. Não vai ficar sem fazer nada. Não piorar as coisas. Vai criar uma guerra dentro de casa? Não precisa criar uma guerra. Mas você pode, já treinando, colocar os seus limites. Se essa pessoa está lá saindo de casa o tempo todo, você precisa almoçar com ela? Você precisa dividir a cama com ela? Você precisa tomar banho com ela? Você precisa dividir talheres com ela? Não. Você pode criar. Olha, por que você está fazendo isso? Você perguntar para você. Olha, porque eu estou com medo. Não é porque você é um idiota irresponsável, não, é porque eu estou com medo, eu estou falando sério, para mim é importante me isolar, então eu vou me isolar de você, não vou dormir na mesma cama que você, eu não vou ficar junto com você, porque eu tenho medo. Aí eu já estou mostrando para o alcoolista que ele não manda em tudo, que não é as regras não são as dele, você também tem a sua própria agenda, você também tem as suas próprias regras, que você vai fazer valer. Então não adianta você ficar falando uma série de coisas que na hora de provar, de mostrar como as coisas são, você não faz. Você deixa ele fazer o que ele quiser e não tem consequência negativa nenhuma. Que daí ele fala, não, eu vou sair para beber e o problema é seu. Não, eu vou me proteger. Você querer agora vestir a capa de salvar a humanidade e deixando ele fazer o que ele quiser e não se protegendo, você dá um mau exemplo para o alcoolista. Dá um mau exemplo. Certo, teria mais algumas coisas para falar, mas a gente já está chegando no fim do tempo. Certo? Exemplos aqui não são regras, são só para você entender os fundamentos. Eu não estou dizendo que você tem que fazer exatamente o que eu estou falando, mas é para você entender os fundamentos e aplicar à sua realidade. A ideia aqui, de fato, eu sei que tem situações muito desafiadoras, mas é você fazer o melhor que você pode com as possibilidades que você tem, enquanto você ainda não pode fazer melhor. E ao longo do tempo você também vai aprendendo com a experiência, com essas experiências que você vai tendo agora. Se você estiver observando como as coisas vão se desenhando. E você vai ao longo do tempo, com esse aprendizado, conquistando uma sobriedade sólida em quem você ama. Certo? Gostou do vídeo? Você acha que essas informações podem ajudar mais pessoas que estão sofrendo com o alcoolista em casa nesse período de isolamento? Então compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Clica no joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Comenta aqui embaixo também, tire suas dúvidas ou dê sugestões para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!